Se você chegou aqui nesse vídeo, provavelmente tem alguma coisinha que você gostaria de fazer, mas parece que às 18 horas, tá, pessoal? Porque não são 24, você tem que dormir. Primeira regra da gestão de tempo, dorme. Parece que às 18 horas do dia não dão conta, parece que você não consegue fazer o que você quer fazer. Acredito que você chegou nesse vídeo por causa de alguma coisa sobre isso, tá? E pessoal, nesse vídeo aqui eu separei exatamente os passos que eu segui, tá? Fui essa pessoa e às vezes eu me vejo nessas pessoas e sempre que isso acontece comigo, que eu me vejo nessa situação, eu volto e revisito esses passos aqui e eles me ajudam muito a tomar o prumo. Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Primeira coisa, quando a gente fala de gestão de tempo, a gente precisa entender que a gestão de tempo, geralmente, em 99% dos casos, ela é meio, ela não é fim. O que você quer dizer com isso, Lid? Geralmente as pessoas não querem estudar gestão de tempo por estudar gestão de tempo. Tipo assim, eu quero ser um especialista em gestão de tempo. Tem uma galera que é meio louca, talvez tenha alguém que curta aí e goste, né? Se é seu caso, bota aqui no comentário. Tipo, eu gosto, né? Mas o que fez eu procurar isso no começo foi porque, cara, eu queria fazer coisas que eu não conseguia. O que acontecia comigo, tá? Em meados de 2018, eu saí de casa, foi um momento de ruptura na minha vida, saí da casinha dos meus pais e comecei a minha vida, fui morar com a minha namorada na época. O que aconteceu? Até então namorada, né? Agora minha noiva. O que aconteceu nesse processo? Nesse processo, eu comecei a ter um pouquinho mais de ambição. Então foi um momento que eu olhei pro meu trabalho, até então tava bem, eu tava tranquila e eu tinha assim, Cara, eu quero ganhar mais. então eu queria ser mais produtiva, queria estudar, não consegui estudar, eu queria ser mais produtiva para eu ganhar mais no meu salário, ser promovida, esse era o meu objetivo. Depois eu também queria ter um tempinho para conseguir fazer coisas além do trabalho. E eu queria conseguir estudar, eu conseguia ler um livrinho, fazer um curso ali no horário fora do expediente e por aí vai. E eu também queria ter um momentinho para cuidar da minha saúde, né? Dar um treino, que eu adoro treinar, praticar algum esporte, enfim. E, cara, eu não sei o que acontecia, eu acabava procrastinando muito, então eu queria, tinha vontade, mas não ia. E isso acabou me frustrando muito, 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 muito mesmo. Só que aí eu peguei, teve um dia que eu disse assim, basta, eu vou começar a estudar esse negócio, eu vou aprender essa parada, porque não dá. E foi basicamente isso que aconteceu. Então, o que eu vou trazer nesse vídeo foi o que eu testei e que eu validei e que funcionou pra mim, tá? Primeira coisa que você precisa é entender quais são os teus objetivos com a gestão de tempo, como eu falei, eu trouxe aqui os meus. Então, ter clareza do teu objetivo vai te ajudar a ver se você está caminhando na direção. E quando você está progredindo, né, você vai conseguir reconhecer o seu progresso. Isso vai fazer com que você consiga ter um pouco mais de disciplina dentro do teu processo, tá? Então, começa entendendo quais são os teus objetivos com a gestão de tempo. O que você quer com isso? Depois disso, é que entra o processo de fato. Qual que é a primeira coisa do processo? Remova as distrações. O que é isso, cara? Lembra que eu falei das 18 horas? Tem alguma coisa que tá roubando o teu tempo, certo? E aí você precisa entender o que é que tá roubando o teu tempo que não precisaria roubar o teu tempo. Vou te dar um exemplo. O que em 2018 eu reparei? Celular. Cara, era bizarro. Se eu deixava o celular aqui do meu lado, quando eu começava a estudar, do nada eu tava, sem perceber, eu pegava o celular, entrava no Instagram, quando eu vi eu tava meia hora no negócio e não tinha assistido a aula. Agora é o TikTok, né? Tava em outras plataformas, eu não sei se pode falar aqui no YouTube, porque eu sou nova, né? Tem esse ponto. O que te distrai? Outra coisa que eu percebi, eu não conseguia estudar no meu quarto. Não conseguia. Por quê? Eu via a minha cama, eu queria deitar. A minha cama era um gatilho de deitar absurdo. Então, o que você tem que entender? Ao teu redor, o que é que te distrai? Certo? Então, essa sacada de olhar o que te distrai, que faz você perder tempo, cara, isso vai te ajudar muito. Então, observa. Qual lugar você não consegue fazer? Talvez tenha um lugar que você não consiga fazer. Que você não consiga estudar. Eu não consegui estudar no meu quarto. Mas eu consegui estudar, por exemplo, de um café. Então, eu passei a ir para um café que tinha lá perto do escritório.
a estudar no próprio escritório. Eu ficava lá até um pouquinho mais tarde. Lá na agência eu podia fazer isso, né? Que eu trabalhava na época, que lá era bem legal. Então, se você tem um outro ambiente onde você pode ficar, fica. Começa a ver, né? O que te tira o tempo que você não precisa tirar. Então, a primeira coisa é eliminar essas distrações. Então, o que eu comecei a fazer? Celular. Meu celular não tem notificação. Não tem. Eu configurei para ele não... Durante o período que eu tô focado, eu criei um modo no meu celular, que é modo foco. Ele não recebe nenhuma notificação, a não ser dos meus contatos de emergência, que é a minha noiva e a minha mãe. Então, eu tirei completamente as notificações, porque o que acontecia comigo? Eu tava aqui, concentrada, começando a fazer o negócio, chegar... Plim. Cara, para tu voltar... vai demorar muito. Então, as notificações atrapalham bastante, tá? Então, o primeiro passo sobre gestão de tempo é remova as distrações. Mas agora vamos começar, de fato, as ferramentas de gestão de tempo especificamente, tá? Primeira coisa. Você precisa, se você quer gerir bem o seu tempo, você precisa aprender a ser um mestre. Você precisa ser a pessoa mais incrível em planejar o seu dia, tá? Só que um mestre, ele não nasceu mestre, tá? Ele foi virando um mestre. Ele começou às vezes todo torto, mas ele continuou no processo. Então, o que você vai ter que fazer? Primeira coisa é planejar o seu dia. Tem muita gente que não faz o que tem que ser feito porque não tem claro o que precisa fazer. Quando tem ali clara a sequência de coisas que precisa ser feito, a pessoa consegue fazer. Eu não sei se esse é o seu caso. Porque o que acontece, tá? Eu falo que existem duas formas de você viver, certo? A primeira é viver no modo que eu chamo de modo reação, que é o modo onde eu vou reagindo às coisas que vão acontecendo. E a segunda forma é a forma ideal, que é o modo ação. O que é o modo ação? É o modo onde eu realmente estou tomando controle. Eu que dito o que vai acontecer. Eu estou na frente do que vai acontecer. Então, a primeira coisa que você faz quando você trabalha a gestão de tempo é planejar o seu dia. Então, cara, hoje eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso. O que vai acontecer, tá? Geralmente, quando tá começando, a gente cria um planejamento muito longo, muito grande. Cria milhões de ações que depois, geralmente, não dá tempo, não dá pra fazer. Mas com o tempo você vai amadurecendo. E você mesmo vai vendo. Cara, isso aqui não precisa eu fazer hoje, mas isso aqui é importante eu fazer. Então, aprenda a planejar o seu dia. Ter claro o que você precisa fazer naquele dia vai fazer com que você consiga gerir muito melhor o seu tempo. Porque você começa a ver, tipo assim, alguém chega pra você, isso aqui. Aí você, não, mas eu hoje preciso fazer isso aqui. Você tem claro que precisa ser feito. É muito mais fácil de você conseguir administrar, se você tem claro que precisa ser feito. Então, entenda que o primeiro passo é, de fato, planejar o seu dia. Passo 2, tá? Aprenda a dividir o seu dia em blocos. Isso vai te ajudar muito. Como assim, Lite? Divide em blocos. Cria um bloco para o trabalho, cria um bloco para a saúde e tenta não misturar as coisas. Se tu mistura, geralmente complica mais, tá? Principalmente no começo. Então, por exemplo, eu vou criar um bloco onde de tal hora a tal hora eu vou fazer tudo que é pessoa física, tudo que eu quero fazer para mim, eu vou fazer nesse bloco, certo? Eu vou ler 10 páginas de um livro, eu vou depois fazer uma meditação, tudo nesse bloco aqui de tempo que eu guardei para minha pessoa física. Por quê? Se você tenta encaixar isso durante os dias com as outras ações, isso pode ser que por conta de tempo mesmo, uma coisa demorou mais, outra coisa demorou menos, você não consiga fazer. E quando você define esses blocos de tempo, fica mais fácil de você conseguir organizar as coisas, tá? Então, por exemplo, você pode olhar para o seu dia e dizer, não, hoje de manhã eu vou focar no trabalho, à tarde eu vou focar no meu pessoa física. Lite, mas essa não é a realidade de todo mundo, né? Nem todo mundo consegue criar um bloco de tempo. É mais para quem é dono de empresa, ou que trabalha de home office. De home office. Eu sei que tem todos esses pontos, tá? Mas eu comecei a fazer isso. Na época eu trabalhava CLT, eu não tinha carro na época, e eu trabalhava de 8 às 18, às vezes de 8 às 8 da noite. E eu comecei a fazer isso e fui melhorando o processo. Então, é você entender que é step by step.
passo a passo. Tem um design de uma equipe que eu trabalho que ele fala, do your jumps, né? Dê seus pulos. Você não quer? Se você quer mesmo, vá lá e faça. Comece fazendo mal feito. É isso mesmo. E depois você vai evoluindo com o processo, tá? Então, vá tentando encaixar. Primeira coisa é você ter bem planejado seu dia, depois você dividir o seu dia em blocos de tempo por área ali. Quarta dica que mudou a minha vida. Pomodoro, tá? Uma coisa que me atrapalhava demais era interrupções no meio de um processo. Se eu tivesse concentrada numa coisa e alguém chegasse me interrompendo, isso me atrapalhava muito. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho que concluir uma tarefa. E aí eu quero concluir aquela tarefa rápido. Só que aí eu começo a fazer a tarefa, chega uma notificaçãozinha no WhatsApp. Aí eu, vou lá. Aí eu respondo o WhatsApp. Aí chegou um e-mail. Aí eu vou lá e respondo um e-mail. Aí eu volto pra tarefa. Aí quando você volta, cara, você não tá mais com a mesma atenção que você tava antes. Aí você vai demorar a recuperar. E quando você volta de novo, outra coisa. Depois que eu aprendi o poder do trabalho focado, cara, não faço mais isso com raras exceções, tá? Então, o que é o Pomodoro? O Pomodoro, ele consiste em uma técnica em você definir blocos de tempo de trabalho ou de foco em alguma coisa ininterrupto. Eu faço bloco de tempo de Pomodoro até para lavar louça. Até para lavar louça eu defino assim, ó. 25 minutos, aí eu boto o cronômetro. Pá, eu tenho que terminar de lavar a louça em 25 minutos, porque senão eu começo a fazer qualquer outra coisa, porque eu detesto lavar a louça. Mas eu tenho que lavar. Isso faz com que eu consiga. Um negócio que eu ia demorar 1 hora para fazer, eu termino em 25 minutos. Mas eu vou voltar pro trabalho, tá? Então imagina que no trabalho você tem uma atividade para fazer. Às vezes tem atividade que focado, sem interrupção, você demoraria ali 1 hora para fazer, que com as interrupções você demora uma tarde inteira, tá? Então, imagina você que é PJ, você que é freelancer, prestador de serviço, que trabalha em casa. Cara, tu podia estar fazendo qualquer outra coisa com esse tempo. E tipo, tu tá cansando o teu cérebro com coisa que não precisa. Então, como é que eu faço? Porque eu também preciso responder às pessoas. Então, eu defino intervalos. Então, vai ter um momento que eu vou lá mandar uma mensagenzinha, vejo se tem alguma coisa urgente e tal. E, cara, sempre funcionou. Sempre deu certo. Nunca teve nada assim, tipo, que aconteceu que tive que parar tudo. Então, o Pomodoro é uma coisa que pode te ajudar muito. Então, como é que eu faço geralmente? Um bloco de 25 minutos focado, sem nenhuma distração, sem nenhum tipo de notificação. 5 minutos eu vou lá, respondo tudo, vejo o que tem e volto pro meu foco. A depender da atividade, se for uma atividade que precisa de um pouco mais de atenção, eu costumo ficar também, às vezes, 50 minutos, tá? Então, eu crio um bloco de 50 minutos, e aí com 50 minutos depois, né, os últimos 10 minutos ali para fechar 1 hora, esses 10 minutos eu vou lá e respondo as pessoas e faço todo esse processo, beleza? Então, o Pomodoro pode te ajudar muito. Vamos pro próximo ponto. Eu não sei se é o 4, se é o 5. Outra coisa que mudou muito a minha vida. Fracionar as grandes atividades em pequenas vitórias diárias. Como assim, Lite? Talvez você queira começar um novo canal no YouTube e você tem que escrever um roteiro. Talvez você queira começar a ler e você não consegue ler. Talvez você queira fazer qualquer coisa, tá? Começa a fracionar por um tempo pequeno. O que eu tô querendo dizer? Eu queria ler, tá? Só que aí eu não conseguia ler, eu queria passar o sábado lendo um livro. Eu não conseguia ler um livro no sábado. Tem gente que consegue, eu acho incrível, mas eu não consigo. O que foi que eu fiz para gerir e encaixar dentro da minha rotina? Eu comecei a ler 10 páginas por dia. E eu passei a ler um livro por mês. Olha que loucura. Antes eu não conseguia ler um livro por mês. Agora eu consigo lendo só 10 páginas por dia. Então, assim, começa a fracionar. Então, por exemplo, eu quero muito treinar, só que não tá dando. Vai meia hora. Meia hora. Tu começa a inserir com um tempo menor. Cara, eu quero me dedicar a esse projeto. O ideal seria eu me dedicar a 1 hora, mas eu tenho 30. Começa com essas 30. Então, vai fracionando essas tarefas, porque às vezes é mais fácil tu conseguir fazer pequenas partes do que o grande. Mas aí você tem que ver como que funciona melhor para você. Isso vai depender de perfil. Por exemplo, a minha noiva, que é a Carol já, ela gosta de sentar e só sai da cadeira quando ela terminar.
tá? Então, nem todo mundo tem tempo e gosta disso. Se você não consegue encaixar um tempo para ficar muito tempo numa tarefa, fracionar essa tarefa vai te ajudar para você concluir. Então, essa dica é uma dica muito importante. Outra que mudou completamente a minha vida foi tomar conta das decisões na minha agenda. Como assim? Isso aqui mudou tudo, tá? Não sei se você trabalha com pessoas. Se você trabalha com pessoas e faz reuniões, o que geralmente acontece? A pessoa chega pra você e diz assim: fulano, a gente pode fazer uma reunião tal horário? E aí você pega e fala assim: pode. Aquele horário é horrível pra ti. É o pior horário do mundo. E às vezes tu sequer pensa que é ruim pra ti. Que aquilo vai te atrapalhar pra caramba. Cara, se tu toma conta da tua agenda, e pessoal, não é tipo assim, vou tomar uma postura agora aqui. Não, agora vai ser tudo no meu horário. Não é isso. Às vezes é só você chegar pra pessoa e dizer assim: fulano, pode ser tal horário? Porque esse horário eu vou estar focado em tal coisa. Tem problema pra você? pasmem, em 90% dos casos não tem problema. Então, assim, passem a tomar conta da agenda de vocês. Então, lembra que eu falei de blocos de tempo? Então, se você precisa de fazer reuniões, coloque quais no dia, né? Quais seriam ali os melhores horários para você fazer reuniões. E aí você começa a sugerir esses horários. Ó, pra mim seria melhor aqui, dá pra você? Dá. Aí quando não dá, for uma exceção, beleza, você vai adaptando. Mas começa a trazer proposta, geralmente dá certo, tá? Então, testa e vê aí que às vezes dá certo até com o chefe. Ninguém acha ruim, você faz no horário bom e fica bom pra todo mundo, tá? Então, isso aí é muito bom, porque às vezes, tipo, você acaba fazendo a reunião no horário ruim, isso vai atrapalhar a tua produção, tu vai ter que sair do trabalho mais tarde e vai, às vezes, atrapalhar aquilo que você queria fazer, beleza? Próximo ponto. Essa é uma das principais, talvez uma das mais difíceis. Saber dizer não. Pessoal, não tem como você gerir seu tempo sem saber dizer não. Imagina que você definiu hoje que você quer fazer tal coisa. Coisa A. Cara, hoje é coisa A e você se programou pra coisa A. E você tá indo pra coisa A e chega alguém e diz assim, vamos fazer coisa B? Aí você, vamos? Não. Ou vamos amanhã. Hoje eu tenho uma coisa A pra fazer. Porque lembra que gestão de tempo é um objetivo pra alguma coisa? Você tá querendo alguma coisa com isso, lembra dessa coisa, tá? Essa coisa tem que te motivar pra você conseguir ter a disciplina ali, ter o hábito. Até isso virar um hábito. Porque depois vira um hábito, amiga, aqui, ó. Vira automático. Você vira um negócio que, tipo assim, não, hoje eu preciso fazer isso. E daqui vai ter um momento que até você vai saber filtrar, tipo assim... hoje eu tinha programado isso aqui, mas talvez seja melhor fazer isso aqui. Com o tempo você vai aprender, tá? Mas dizer não é fundamental. Porque isso vai te ajudar muito. Lembra que o tempo é um recurso, você precisa fazer trocas com sabedoria. Beleza? Às vezes, muita coisa está te sabotando porque você está dizendo sim para coisas que você não deveria dizer. Você sabe que não deveria dizer. Beleza? Próximo ponto. Aprenda a regular o seu sono. Pessoal, isso aqui é muito sério, tá? Então, não fique em tela depois das 20. Se possível, tá? Isso vai fazer você dormir melhor. Logo, você vai acordar melhor e você vai ser mais produtivo. Porque ninguém consegue gerir bem o seu dia e fazer tudo que tem que ser feito cansado, com sono. Então, assim, entendam que essas coisas influenciam no seu resultado, a energia. É a mesma coisa, minha luz descarregou. Eu não carreguei, descarregou. Nosso corpo é do mesmo jeito. Se você não dorme, não recarrega, vai descarregar. Aí tu não tá recarregado e quer que o outro dia tu vai lá, planejou teu dia, botou um monte de coisa, tu fica tipo... não consigo fazer, por quê? Foi dormir tarde assistindo Netflix ou ficando no Instagram. Então, entende que você precisa regular seu sono, tá? Então, fica com esse ponto. Se você não conseguir sair de tela 10, 20 horas, que seria o ideal, né? Você não tem mais nenhuma tela, pelo menos desativar aquela luz laranja do celular. Não sei se quando você tá vendo esse vídeo já tem uma nova tecnologia que seja melhor, mas vê o que é bom para bloquear a luz azul, que é a luz que faz com que você fique ali mais ligadão.
tá? Porque isso atrapalha muito o teu sono. A luz laranja, ela atrapalha menos até o momento que esse vídeo foi gravado, tá? Outra dica muito importante, tá? Você precisa usar algum tipo de método de gestão, seja um aplicativo ou um caderninho para gerir as suas atividades, o que você precisa fazer, tá? E aí, você precisa ter o que a gente chama de to-do list, né? Que é uma lista de tarefas. E essa lista de tarefas, ela precisa andar com você. Porque se ela não andar com você, você vai esquecer. Então, você precisa ficar sempre sendo exposto àquilo para você lembrar que, tipo assim, putz, eu tenho que me organizar porque eu preciso fazer isso aqui mais tarde. E aí você vai organizando. Se você deixa só na sua cabeça, em era de tanta distração que a gente tem hoje, cara, a chance de você esquecer ou embananar é gigantesca. Olha o tanto de informação que você processa por dia, pelo amor de Deus. Então, ó, pense aqui comigo. Eu trouxe 4 aplicativos, tá? Então, não sei se você conhece, que podem te ajudar a documentar. O primeiro aplicativo é o Habitica, que é um aplicativo bem legal que tá aparecendo aqui na tela, que ele tem esse ar meio de gamer, sabe? Esse gráfico meio de game, de jogo. Você consegue criar um avatarzinho e colocar lá suas tarefinhas, é bem legal. Você consegue fazer uma gamificação. É bem legal. O segundo aplicativo, ele já é mais conhecido, que é o Todoist, que você consegue fazer listas específicas e também documentar as suas tarefas. O terceiro aplicativo é o Notas, quem tem iPhone, acredito que quem tem Android também deva ter algum aplicativo que você consiga colocar sua lista de tarefas. Porque o que eu falo, tá, pessoal? O melhor aplicativo de todos é o que você vai usar. Não adianta você pegar e ficar baixando o Notion, um monte de aplicativo que você não vai usar. Então, às vezes, tem um recurso no teu próprio celular que você vai lá anotar as tarefas e vai usar. Mais importante do que o aplicativo são esses conceitos que eu estou ensinando para vocês. Porque se você anotar num papel e andar com esse papel em todo lugar e dizer não, gerir sua agenda, dividir bloco de tempo, fracionar as grandes tarefas, fazer Pomodoro, vai funcionar. Não vai ser o aplicativo que vai salvar tudo. O aplicativo ajuda, tá? Então, vejam coisas que vocês realmente vão usar. E o último recurso também é o caderno. Tem gente que adora, tipo, eu, por exemplo, eu gosto muito do reforço de riscar, tá? Vocês estão vendo que eu tô riscando o ar no vídeo. Eu tenho esse negócio de ficar fazendo alguma coisa com a mão para organizar o meu pensamento. Então, assim, o caderno funciona. Faz uma lista no caderno e depois vai ticando. Fiz isso, fiz isso, fiz isso. Qual que é o problema do caderno que eu acho? Perder. Tipo, eu sou especialista em perder caderno, por isso que eu não boto em caderno, é mais difícil eu perder meu celular, tá? Então eu sei que para todo canto que eu for, meu celular vai estar comigo, a minha lista vai estar comigo. Então é legal você ter alguma coisa que você consiga levar com você para todo lugar. Porque se você, tipo assim, leva a sua lista e deixou no trabalho, já tem uma chance de dar uma bagunçada, tá? Essas foram as ações que acabaram fazendo muita diferença no meu dia a dia. Começa a fazer isso, vai testando. E eu espero muito que você consiga gerir melhor o teu tempo. Porque, como eu falei, eu sei que você está fazendo isso porque você tem um objetivo. E eu quero muito que você consiga usar essas dicas de gestão de tempo para que você consiga evoluir no seu processo. Esse é só um primeiro vídeo, que você consiga aí buscar mais recurso, ir avançando e sendo cada vez mais produtivo e tendo cada vez mais resultado. Então, a gente se vê no próximo vídeo.